Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com um corte aí, sim, falando toda a preparação do Galo para esse jogo de logo mais, trazendo a provável escalação. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nada aqui do canal e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. O Atlético Mineiro vive uma situação de opostos. Está na briga, na decisão de um título da Sul-Americana. E no Brasileirão, tenta fugir da parte de baixo da tabela. Quarta-feira de Atlético em campo pelo Brasileirão, a equipe recebe o Bahia às 8 da noite na Arena MRV, buscando uma vitória para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento e ter tranquilidade. É que o Galo faz a final da Copa Sul-Americana no próximo dia 22 contra o Lanús da Argentina. O jogo vai ser em Assunção, no Paraguai. Claro, quanto mais tranquilidade para o técnico Sampaoli, melhor. Para essa partida diante do Bahia, o Atlético tem dois problemas. Um deles é o próprio Sampaoli, que foi expulso após reclamar muito da arbitragem no empate por 0-0 contra o Internacional no Beira-Rio. Quem também foi expulso foi o zagueiro Vitor Hugo, que teve uma análise do VAR, enfim, ele acabou então recebendo vermelho direto, por isso cumpre suspensão automática. Em compensação, o Atlético tem dois retornos importantes: o lateral esquerdo Guilherme Arana e o meia Gustavo Scarpa, os dois voltando da suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Ale e Simões, vamos esquentar esse Galo e Bahia desta quarta-feira também às 8 horas da noite. Perguntei ao Simões, pergunta a você, Ale, o que você espera do jogo? Atlético e Bahia, Arena MRV, 8 horas da noite. Eu espero dificuldade, viu? Você sabe que eu sou muito fã desse time do Bahia, que não é à toa que está entre os 5 melhores, mas eu entendo a dificuldade do time do Rogério Ceni, né? Que é o time que mais jogou. São 73 jogos na temporada. Disputou de Libertadores, a Sul-Americana, Copa do Brasil, Baiano, Copa do Nordeste, além, evidentemente, do Campeonato Brasileiro. 73 jogos. Não é bolinho. Pra você ter uma ideia, o Atlético sobreviveu um bom tempo aí na Copa do Brasil, está na final da Sul-Americana, né? Chegou à final do Campeonato Mineiro e tem 10 jogos a menos. Então, realmente, fora as distâncias também, né? E esse time do Bahia, quando ele está saudável, ele é um problema. Tanto que ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras. Então, é realmente um time difícil de ser batido, embora fora de casa, como visitante, não tenha uma boa campanha. Mas eu confio na evolução do Atlético. Acho que pela Sul-Americana fez um bom jogo, fez o seu melhor jogo sob o comando do Sampaoli no jogo de volta contra o Del Valle. Contra o Inter, eu acho que sobreviveu bem, né, diante das circunstâncias, jogou boa parte do jogo com um homem a menos e o time se mostrou muito aguerrido, muito determinado e conseguiu segurar um bom resultado, né, repito, diante das circunstâncias, e que vai ganhando uma tranquilidade no Campeonato Brasileiro, que é o que precisa, né, no Brasileirão, é cada vez mais se distanciar da zona do rebaixamento e se preparando em todos os níveis para a grande decisão da Sul-Americana. Ô Simões, vamos pensar nessa história. Vocês falaram de favoritismo no bloco anterior. Primeiro, vamos lá, pergunta simples e objetiva. Favorito na Arena MRV? Ô Cirilo, eu acho que é o Atlético. Pela campanha irregular que o Bahia tem fora de casa. Até falava aqui, né, com o Cláudio. As 3 vitórias foram no estado de São Paulo, né? Contra Palmeiras, Corinthians e Bragantino, tá? Eu acho que o Atlético passa a ter muita força com os retornos de Scarpa e Arana. E Scarpa e Arana, eu acho que eles são os caras do Galo, principalmente nesse esquema do Sampaoli. E principalmente na Arena MRV. O que o Arana tem jogado na Arena MRV é impressionante. Tem feito gols, tem participado das jogadas ofensivas, tem sido uma opção importantíssima, joga pelo lado, centraliza, é realmente um jogador que tem feito a diferença. E eu acho que talvez esse seja um dos grandes méritos do Sampaoli, né? O Arana, até pouco tempo, estavam dizendo aí que ele estava fazendo corpo mole, né? O Arana hoje, talvez, seja o principal jogador do Atlético. Então, quer dizer, são jogadores que retornam ao time e o Galo precisa resolver a sua vida antes dessa final de Sul-Americana, até porque depois a tabela vai ser uma bagunça, né? Sim, por mais que se explique, ninguém sabe. Ninguém vai entender. Então, quer dizer, é resolver isso logo, cara. E resolver isso é pegar esses 3 próximos jogos, que são Bahia, Sport e
o Fortaleza, né? Bahia e Fortaleza em casa. E o Sport, que é o lanterna lá na Ilha do Retiro, cara, e tentar aí fazer 6, 7 pontos, porque aí tem 37, vai aí a 42, 43, aí pronto. Aí tá com a vida resolvida, entendeu? Porque deixar pra resolver, voltar da decisão da Sul-Americana, ainda precisando fazer conta, buscar ponto, eu acho que não é o cenário ideal. Vamos ver o que vai rolar. Favoritismo, Ale Oliveira, pro jogo desta quarta-feira, o Simões falou que é Atlético, e pra você é o Galo também, Ale? Você sabe que nos últimos 4 encontros são 3 vitórias do Bahia e um empate, né? Inclusive, um deles no jogo do turno, que o Bahia venceu por 2-1, né? O Bahia vem praticando um futebol mais convincente, né? Você pegar as últimas 4 rodadas do Brasileirão, são 3 vitórias do Bahia, né? Agora, eu acho que o fator torcida, né? Pode ajudar muito o Atlético. Então, eu acho que é 50-50. Pelo futebol que o Bahia apresenta, que é um futebol mais convincente, mas pelo fato do Atlético mudar o seu comportamento diante do seu torcedor, que tem dado um show, eu acho que acaba nivelando um pouco as coisas. Nessa história da evolução, ô Simões, como é que você enxerga o nível de confiança do Atlético do São Paulo nesse momento, pensando nos objetivos? Aliás, o objetivo é né? O objetivo é ser campeão da Copa Sul-Americana, porque pensando em luta contra o rebaixamento, nas probabilidades, no que a turma que está na zona de rebaixamento não joga e no que o Galo está tentando jogar, acho bastante improvável que o Atlético volte a se complicar no Campeonato Brasileiro. Então a luta é chegar bem, chegar no seu melhor nível no jogo do dia 22 de novembro. Como você encara, em qual nível de confiança está coletivamente o Atlético neste momento, Simões? Cirilo, primeiro, só nesse ponto que você tocou aí, vamos pegar aqui os 3 times que estão entre o Atlético e a zona de rebaixamento. O Bragantino vive um momento de crescimento ou de queda? De queda, sim, um momento de meses de queda, né? O Internacional, crescimento ou queda? Queda também, não tem muita confiança, não. O Santos, crescimento ou queda? Eu diria estável, porque o brasileiro inteiro é ruim. É ruim, né? Mas é esse momento ruim o tempo inteiro. E o Atlético? Eu vejo como um momento de crescimento. Você também vê, Ale? Eu acho que, assim, é difícil saber, né? Porque você nunca sabe o time que vai jogar, você não tem uma repetição, nem sempre o cara que tá jogando bem, ele sai jogando. Por exemplo, o Dudu vinha sendo o melhor jogador do time, ficou no banco contra o Corinthians, né? E ficou no banco contra o Del Valle no primeiro jogo. Dois bancos seguidos. E ele vinha sendo o melhor jogador do time. Mas isso não pode ser uma questão de carga? Tipo assim, por exemplo, eu fico imaginando assim... Na semifinal da Copa... mas o jogo de ida. O jogo do Beira-Rio, por exemplo, né? Que o Dudu foi sacado para a entrada do Juan. Que eu acho que estava tendo controle de carga. Porque não existe motivo por Juan ser reserva, até porque o Juan vem entregando bem no Atlético. Concorda comigo? O zagueiro que chegou? Sim. O Juan Tressoldi vem entregando bem. É uma surpresa, a gente nem imaginou que ele ia jogar o tanto que ele tá jogando, tá entregando muito o garoto. E também porque a gente não esperava nada, né? Não, mas não é que não esperava nada, é porque ele vinha de histórico de lesões. Não, ele é bom jogador, mas vinha de histórico de lesões. Não São Paulo ele não jogou. Sim, exato, isso aí, por causa das lesões. Aí, por exemplo, eu imagino, que o Sampaoli tirou o Dudu e não o Hulk, porque ele pensa no Dudu pro jogo contra o Bahia. E quando você joga com 1 a menos, o nível de desgaste físico é muito maior do que você joga com 11 contra 11, né? Isso é meio lógico, entendeu? Então eu acho que como ele pensa pro Dudu, ele vai ter a volta do Arana. O melhor que o Atlético tem hoje é a dupla Arana e Dudu, concorda comigo? Sim. O que o Atlético tem de melhor é Arana e Dudu. Dos próximos jogos que o Galo vai ter, o mais difícil é o Bahia. Pelo menos teoricamente. Porque depois é o Sport lá, que é o lanterna. É o Fortaleza aqui, que é a zona de rebaixamento. É o Bragantino lá, que tá caindo pelas tabelas. Então, esse jogo do Bahia é um jogo meio chave pro Galo, né? Chega aos 40 pontos, dá uma respirada e aí tem aí 3 jogos para ir buscar aí 3, 4 pontos e já ir para a final da Sul-Americana, resolvida essa questão de rebaixamento, que eu também tenho certeza que não vai acontecer, mas de toda forma fica essa pressão. Então eu acho que tem muito isso também, entendeu? Mas controle de carga, desculpa, na semifinal da Sul-Americana não existe. Sim. E outra coisa, por que o Hulk é reserva hoje do Atlético e o Dudu e o Rony são os titulares? Não é porque eles entregam mais sem bola no momento defensivo? Aí quando você precisa de mais marcação, mais entrega sem bola, o Hulk fica e o Dudu vai embora? Ok, mas aí ele pode ter pensado no aspecto, na questão justamente dessa de ter o Hulk como referência. Porque o Hulk é um cara que tem corpo. Mas acho que na semi foi tática, gente.
O São Paulo jogou com um a mais ali para trás, tentou suportar um empatezinho ali. Acho que não foi nem questão de bom momento. O Dudu, ele faz essa função, né? Sim. E assim, fica muito mais inexplicável, assim. Se você quiser... também, agora só falta essa também, né? Porque tem gente que acha que o Rony pode ser titular do Hulk e a pessoa passar ilesa. Mas se o Rony pudesse ser titular do Dudu, que faz a função do Rony, não com tanta eficiência defensivamente, mas faz. Você não pode tirar ele do jogo contra o Corinthians, então. Né? Que ele não jogou como titular no jogo contra o Corinthians. E não jogou como titular na semifinal. Então, meio que não encaixa, né? Talvez possa ser, até porque a gente não sabe qual era o nível físico desse grupo do Atlético nessa troca de comissão técnica, né? Até porque são métodos diferentes, às vezes índices diferentes e percepções diferentes, né? O que eu percebo é que o Atlético vive uma evolução ainda muito pouco perto do que eu acho que esse grupo pode entregar e do que se espera, até pelo tamanho do investimento, mas eu percebo assim, eu fiquei surpreso com o Sampaoli. Eu acho que a gente está tendo um Sampaoli paz e amor, né? O pessoal usava muito isso pro Lula, né? O Lula paz e amor. O Sampaoli, eu acho que tá paz e amor. Eu acho que ele cresceu como pessoa e como profissional, porque é um treinador completamente diferente no comportamento, embora tenha sido expulso lá em Porto Alegre, mas eu acho que ali é uma coisa até difícil de controlar diante de tanta lambança que a arbitragem vinha fazendo. Não estou dizendo que a lambança é erro, não, mas é lambança de indefinição, de indecisão. E eu acho que ele conseguiu, tá? E vem conseguindo resgatar algumas peças que serão muito importantes para o Atlético quando a gente pensa numa final de Copa Sul-Americana, porque são jogadores que fazem a diferença. E o Ale destacava até isso aqui outro dia. Você pode esperar do Bernard, você pode esperar do Dudu, você pode esperar do Arana, você pode esperar do Hulk, porque esses caras têm condição de entregar. Aliás, foram os caras que fizeram gol nas duas semifinais, né? Sim. Acho que eu entendo os dois pontos que vocês estão trazendo aí, mas quando eu vou analisar o trabalho do Sampaoli, eu penso que esse homem chegou em setembro e pegou um time que não tinha nada. Porque o Cuca não deixou nada aproveitável para trás, né? Nada de nada. Próximo de uma terra arrasada. Assim, nada de nada. Então, eu entendo. É uma temporada começando sem uma pré-temporada. E com o pau quebrando na temporada já. Eu entendo os dois pontos. Tem coisas que o Sampaoli fez aí que eu faria escolhas diferentes, mas eu entendo que ele chega num contexto em que não dá para aproveitar nada, que é o que normalmente acontece quando o Cuca encerra os trabalhos dele antes da hora, por motivo ou outro, né? Nesse caso agora, chegaram a uma interrupção porque coletivamente o time não caminhava para lugar nenhum, né? E agora eu vejo um caminho e me surpreende de certa maneira. Não, pra fechar. O São Paulo foi tão difícil que outro dia ele teve que jogar um clássico contra o Cruzeiro, que tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro na Arena MRV, com um zagueiro de mão quebrada e um outro zagueiro que ninguém sabia o que esperar dele, né? Porque tinha acabado de chegar e não jogava um tempão, porque, como o Ali destacou, a passagem dele pelo São Paulo foi praticamente só no departamento médico, né? Isso aí é uma coisa difícil de acontecer no futebol. Eu quero saber das novidades para esse time de hoje à noite. Conosco a partir de agora, repórter Cláudio Rezende. Bom dia. Um abraço, bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia. A noite é do Galão da Massa na Arena MRV para buscar a vitória e ter tranquilidade nesta reta final do Campeonato Brasileiro para não correr mais risco de rebaixamento e focar mesmo na preparação para a grande final da Copa Sul-Americana, marcada para o dia 22 em Assunção, no Paraguai, contra o Lanús da Argentina. Para hoje, Sampaoli não poderá ficar à beira do gramado, ele foi expulso na última rodada. O Diogo Alves vai comandar a equipe, que é o auxiliar técnico dele. E tem a ausência do Vitor Hugo, que já não poderia jogar por questão contratual, foi expulso contra o Internacional, cumpre suspensão. Por outro lado, retornam Guilherme Arana e o Gustavo Scarpa, que não puderam jogar pelo mesmo motivo no fim de semana. O provável galo para hoje, Everson na defesa. Saravia ou Ivan Roman, o Juan e o Júnior Alonso, meio campo Alan Franco, e aí pode ser Fausto Vera ou Igor Gomes, Scarpa e Arana, Bernard, Dudu, Hulk ou Rony é o provável galo para encarar o Bahia. Depois o Atlético terá nova tabela da CBF, jogos em data FIFA. Semana que vem o Fortaleza em casa, o Bragantino dia 26 fora de casa e aí uma semana livre antes da final da Sul-Americana. Ficou de bom tamanho para o Galo e o duelo contra o Palmeiras
deslocado para a penúltima rodada no dia 3 de dezembro. É o Galão da Massa hoje, querendo tranquilidade. E tem promoção para o torcedor do Galo. Galo na veia, comprando seu ingresso, 50% no voucher aí para o ingresso extra. Um abraço. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe aí para vocês, falando muito do nosso Galão da Massa, toda essa preparação para o jogo de hoje. Você viu aí a discussão muito grande sobre o momento que o Galo vive, mas, cara, para mim tá sendo excepcional a passagem do Sampaoli, que chegou e realmente pegou uma terra praticamente arrasada. O time não tinha convicção, o time não jogava, o time não era aguerrido. Vamos falar a verdade, o time não era nada. E agora com o Sampaoli, graças a Deus, ele vem conseguindo fazer uma diferença muito grande. E o que foi falado ali, cara, que realmente o Sampaoli cresceu muito como pessoa também. Que o pessoal falava, não, que o Sampaoli vai chegar, o grupo não tá unido, o Sampaoli não é esse cara para chegar agora. E ele, contrariando a tudo e a todos, veio um cara se mostrar um cara mais evoluído, mas bem com ele mesmo, né? Então, ele, ao contrário que o pessoal pensava, ele uniu essa equipe, tá sendo esse cara aí, paz e amor, mas graças a Deus vem dando um resultado muito bom, né? Na evolução desse time. Tem gente que fala, mas a evolução tá sendo devagar. Cara, mas ele praticamente não teve tempo para treinar, cara. Então já chegou com jogos, chegou já tendo o clássico. Então, assim, para mim, a evolução é muito boa, mesmo que seja devagar, até porque ele não tem tempo quase de treinar, é jogo atrás de jogo. Então, o Galo vem muito bem. Você acompanhou aí a provável escalação com Cláudio Rezende da Itatiaia, sempre está trazendo essa provável escalação. E a nossa expectativa para esse jogo de logo mais é uma vitória, se Deus quiser, porque o Galo vem evoluindo, principalmente dentro de casa. Não será um jogo fácil, jogo complicado contra o Bahia, que está lá na ponta da tabela. E a gente quer esses 3 pontos para ficar mais tranquilo e poder começar daqui a pouco a focar só na final, sim, da Sul-Americana. Então, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Eu quero que você que acompanhou o vídeo até o final compartilhe com a gente a sua opinião. Deixe aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva aí no Jornal do Galo para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. E você que puder deixar o like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos, se puder, para fechar, rapaziada, hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Sempre fico aqui procurando todas as informações do Galo para fazer esse corte todo aí para você saber tudo o que está acontecendo no nosso Galão da Massa. Então, até mais tarde, se Deus quiser, com uma grande vitória do nosso Galão da Massa. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.